Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 2 de dezembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso deve votar hoje o projeto que altera a meta de economia do governo destinada ao pagamento de juros. CPI mista da Petrobras faz a cariação de 2 ex-diretores. Será promulgada hoje a emenda constitucional que aumenta repasses federais para municípios. E veja a agenda das comissões para esta terça-feira. A semana pode ser decisiva para a contabilidade do governo neste ano. A União já reconheceu que não será possível economizar o que está previsto em lei e, por isso, propôs ao Congresso mudar a norma. Será a terceira tentativa em uma semana. Antes da matéria principal, os parlamentares têm que decidir sobre 2 vetos. Senadores e deputados vão analisar 2 vetos da presidente a matérias aprovadas pelo Congresso. Dilma Rousseff considerou inconstitucionais projetos que mudavam o nome do Instituto Federal Baiano e da barragem Boqueirão de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Depois dos vetos, os parlamentares devem votar uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias. A proposta autoriza a União a reduzir a meta fiscal. Para o líder do Democratas no Senado, a mudança no superávit é uma manobra do governo. Eu, como congressista, não vou assumir essa responsabilidade. Ela que não cumpriu a LDO, que não cumpriu o superávit fiscal, que remanejou verbas de forma ilegal, que arque com as consequências. Com o nosso voto, não será dada a anistia ao erro que ela praticou. Mas os governistas estão confiantes. Se nós tivéssemos feito um superávit cheio, os 80 bilhões do governo federal, nós íamos ter um crescimento negativo da economia de 1,5%. Esse foi o debate da campanha. A presidenta Dilma disse que era preciso ter equilíbrio fiscal, mas nunca ia fazer isso à custa do desemprego. Pois bem, a posição dos partidos da oposição é uma posição equivocada. Teria levado o Brasil à recessão e ao desemprego. Na última sexta-feira, o Diário Oficial publicou um decreto presidencial que amplia em 10 bilhões de reais o limite que o governo poderá gastar no orçamento do ano que vem. Mais de 400 milhões são para emendas individuais de parlamentares, mas o decreto só valerá se o Congresso aprovar o projeto que altera a meta fiscal, com votação prevista para a sessão do Congresso logo mais às 6 da tarde. O senador Aníbal Diniz apresenta hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia o relatório sobre a avaliação do Plano Nacional de Banda Larga. O Data Senado fez uma pesquisa com 800 usuários de cidades pequenas e médias de todo o país sobre a qualidade da internet banda larga nesses municípios. A pesquisa também questionou o conhecimento da população sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Entre os entrevistados, 22% afirmaram não ter internet em casa. Dos que possuem o serviço, 35% disseram estar insatisfeitos com a qualidade. A maior insatisfação é com relação à assistência técnica. Quando se pergunta sobre assistência técnica, aí ali a gente tem 17%, por exemplo, dizendo que a assistência técnica é péssima. 1/3 dos entrevistados pela pesquisa disse já ter ouvido falar do Plano Nacional de Banda Larga, que oferece acesso à internet de 1 megabyte a R$ 35 por mês. Mas quase a totalidade, 98%, nunca tentou contratar um serviço por meio do programa. Para o coordenador da pesquisa, os números mostram que o serviço não está chegando ao público-alvo. Muitas vezes ele sabe da existência do programa, mas quando vai buscar no site, buscar nas operadoras a forma de contratá-lo, contratar o PNBL, acaba não conseguindo atingir seu objetivo. 2 ex-dirigentes da Petrobras vão ser colocados frente a frente na CPI que investiga a corrupção na estatal. Um deles promete falar, o outro mandou avisar que ficará em silêncio. As informações com o repórter Dante Ascioli. Senadores e deputados vão confrontar 2 ex-diretores da Petrobras que tiveram participação ativa na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Nestor Cerveró comandou a área internacional da empresa e Paulo Roberto Costa dirigiu o setor de abastecimento. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o negócio gerou um prejuízo de 792 milhões de dólares. E uma das linhas de investigação da CPI
é apurar se houve desvio de dinheiro e pagamento de propina na compra da refinaria. O acesso à sala de reunião será restrito a parlamentares, assessores e jornalistas credenciados. 3 telões serão instalados em salas próximas para que o público possa acompanhar a acariação, que está marcada para as 2h30 da tarde desta terça-feira. O advogado de Nestor Cerveró adiantou que o cliente dele vai responder a todas as perguntas dos parlamentares, mas o representante de Paulo Roberto Costa avisou: o ex-diretor vai repetir o que fez no último depoimento à CPMI, ficar calado. Beneficiado pela delação premiada, Costa fez um acordo com a Justiça para manter sigilo sobre as denúncias de corrupção na Petrobras. O efeito será nenhum, não é? Na medida em que antecipadamente ele afirma que não vai falar, isso só vem a mostrar as limitações que a CPI tem e, ao mesmo tempo, demonstrar que as decisões que estão sendo tomadas, elas têm muito a ver com a produção de um debate político, de um enfrentamento político, muito mais do que a busca efetiva de um esclarecimento de tudo que ocorreu. Os advogados podem orientá-lo a não fazer nenhum tipo de declaração, mas o fato dele estar estando colocado na frente a frente com o senhor Nestor Cerveró vai dar uma oportunidade, inquestionavelmente, da CPI poder questioná-lo. A resposta, mesmo que não haja resposta, vão ter perguntas de extrema importância que o próprio povo brasileiro vai poder questionar. O possível julgamento dos indiciados na Operação Lava Jato pode aplicar pela primeira vez uma lei que o Congresso aprovou no ano passado. Ela responsabiliza as empresas e os empresários pelos atos de corrupção. 8 construtoras foram indiciadas na Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga esquemas de corrupção na Petrobras e lavagem de dinheiro. Na 7ª fase da operação, em novembro, os policiais prenderam 21 dirigentes e executivos das empreiteiras. Ao fim do processo, se for comprovada a culpa desses dirigentes, além deles, as empresas também podem ser responsabilizadas, graças a uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso e que entrou em vigor em janeiro deste ano. Com a Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, as pessoas jurídicas passam a responder a processos civis e administrativos caso cometam alguma ilegalidade contra a administração pública. Antes dessa lei, a 12.846, era muito difícil punir a empresa. Era mais fácil, sempre foi, punir o dirigente. E a empresa sempre alegando que ela não tinha culpa, porque quem errou foi o seu dirigente, a pessoa jurídica não comete erros. Agora não. Quem mais perde com a nova lei são os donos das empresas. Geralmente os donos, os controladores, os sócios, os acionistas, não costumam ser dirigentes. Pela lei, a empresa é obrigada a devolver o dinheiro público desviado e ainda tem que pagar multa, que pode chegar a 20% do faturamento bruto. As empresas também podem ficar proibidas de participar de licitações públicas, tomar empréstimos e receber subsídios estatais, como o do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Do ponto de vista judicial, a gente pode fazer mais coisas. A gente pode fechar a empresa, a gente pode impor o perdimento de bens, esvaziar o patrimônio da empresa também. O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal afirma que as empreiteiras suspeitas de corrupção na Petrobras fazem obras especializadas do setor de petróleo. Segundo ele, se forem condenadas, haverá impactos no mercado. Se essa operação, vamos dizer assim, pegou o universo das empresas que praticam essas obras, eles terão dificuldade de prosseguir no processo, porque são realmente, eu creio que não vai ter muita gente para fazer esse tipo de obra. Mesmo assim, ele é a favor da condenação, se for comprovado o desvio de dinheiro. Se realmente eles têm motivo para considerá-las inidôneas, aí sim, não há como ser de opinião contrária. Se para um pai de família que pratica um crime existe punição, para uma empresa também deve existir. Quando nós aprovamos em agosto de 2013 a lei que responsabiliza os corruptores, nós tínhamos clareza de que o Brasil iria ter um passo no sentido de dar conhecimento à sociedade brasileira daqueles que historicamente fraudaram a coisa pública. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. 3 audiências públicas estão previstas.
Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senadores e convidados debatem as políticas públicas de planejamento, execução e controle do crédito rural no Brasil. Na Comissão de Direitos Humanos, o tema é a regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico. E na Comissão de Constituição e Justiça, a audiência pública é para discutir as mudanças propostas pelo projeto, que fixa princípios, garantias, direitos e obrigações referentes à proteção de dados pessoais. Um alívio para as contas municipais vai fazer parte da Constituição Federal a partir desta terça-feira. A emenda constitucional 84 será promulgada pelo Congresso. Ela aumenta em 1 ponto percentual o repasse de impostos federais que compõem fonte principal de receita de muitas cidades. O Fundo de Participação dos Municípios é uma das principais transferências de recursos federais para as prefeituras. A União deve repassar ao FPM 23,5% da arrecadação nacional do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. O valor que cada cidade recebe depende do número de habitantes e da renda per capita do estado. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, nos últimos 5 anos, as desonerações de impostos para combater a crise econômica diminuíram os repasses em 11 bilhões de reais. A PEC 39, que teve origem aqui no Senado, previa um aumento de 2 pontos percentuais no FPM. O Congresso só aprovou a metade. Além disso, segundo o texto que deve ser promulgado nesta terça-feira, a distribuição do recurso não será feita de uma só vez. O governo, depois de resistir, aceitou 1 ponto percentual. Só que aí, então, no ano que vem, meio ponto percentual será aplicado, depois mais meio ponto percentual no outro ano. O aumento vai garantir mais 6 bilhões e 800 milhões de reais nos caixas das prefeituras. Na véspera da promulgação, a autora da PEC comemorou. É uma ótima notícia para enfrentar a crise financeira das prefeituras, permitindo mais investimentos em serviços básicos para a população, em áreas importantes como saúde, infraestrutura, educação, saneamento e outras. A sessão do Congresso para promulgar a emenda 84 está marcada para as 11 da manhã. A TV Senado vai transmitir ao vivo. A Comissão de Assuntos Econômicos realiza logo mais às 10 horas uma reunião dividida em 2 partes. A repórter Mariana Abreu traz ao vivo as informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Hoje é dia da sabatina do senador Vital do Rego na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele foi indicado por líderes partidários para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União e pode ocupar a vaga deixada por José Jorge, que se aposentou ao completar 70 anos, idade máxima de permanência no serviço público. Nascido em 1963, em Campina Grande, Paraíba, Vital do Rego é, além de político, advogado e médico. Ele já foi vereador em sua terra natal, deputado estadual por 3 mandatos e deputado federal. Em 2010, elegeu-se senador. Atualmente, preside a Comissão de Constituição e Justiça, além de 2 CPIs que investigam possíveis denúncias de corrupção na Petrobras. Depois de passar pela comissão, o nome do senador Vital do Rego ainda precisa ser aprovado pelo plenário. Na primeira parte da reunião, a comissão analisa projeto que quer reduzir o preço da internet banda larga. Como? Diminuindo para 10% o ICMS que incide sobre o setor. Para ter direito a essa alíquota, a operadora precisa assegurar velocidade igual ou superior a 5 megabytes por segundo e cobrar um valor mensal de R$ 40. Caso a velocidade seja de 10 megabytes ou mais, não é preciso respeitar esse limite de preço. A autora da proposta, a senadora Gleisi Hoffmann, estima que a medida levaria a um aumento de 2 milhões de assinaturas de banda larga fixa, o que representa um crescimento de 9,5% no número de assinantes. André? Obrigado, Mariana. A ministra dos Direitos Humanos, Cydeli Salvati, e a Polícia Federal apresentaram nesta segunda-feira o resultado da perícia nos restos mortais do ex-presidente João Goulart. A Comissão Nacional da Verdade pediu o exame depois que um documentário produzido pela TV Senado reforçou a suspeita de que Jango teria sido envenenado durante o exílio. Veja na reportagem de Deraldo Goulart. Para a equipe de peritos, o laudo sobre a causa da morte é inconclusivo. Apesar de não ter sido encontrado veneno ou substância tóxica, os peritos afirmam que a hipótese de envenenamento não pode ser descartada. Os anos passados entre a morte do ex-presidente e a perícia
podem ter prejudicado o resultado final. Não é possível dizer que não tenha havido uso de alguma das substâncias que estejam fora do espectro examinado ou mesmo dentro do espectro examinado, mas que tenham, por motivos de 37 anos e as considerações que fazemos no laudo relativamente à estabilidade química dessas substâncias, que elas possam, de fato, ter estado presentes, mas desapareceram ao longo desses 37 anos. Jango, exilado da ditadura militar, morreu na Argentina em 1976. A causa oficial foi infarto do miocárdio, mas a família sempre desconfiou de envenenamento por cápsula colocada no frasco de medicamentos que ele tomava para combater problemas cardíacos. A hipótese foi revelada pelo ex-agente do Serviço Secreto Uruguaio, Mário Neira Barreiro, no documentário Jango em 3 atos, produzido pela TV Senado. Quando começou a Operação Escorpião, não se sabia nada do veneno, não se sabia de que João Goulart iria ser morto. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. Os exames começaram em 2013 a pedido da Comissão Nacional da Verdade. Os restos mortais do ex-presidente foram exumados em novembro de 2013 em São Borja, sua cidade natal. Após a exumação, o material coletado foi submetido à perícia da Polícia Federal em Brasília e analisado por 3 laboratórios diferentes em São Paulo, Portugal e Espanha. O filho de Jango, João Vicente Goulart, afirmou que a família vai continuar a luta para esclarecer as circunstâncias da morte. Nós temos em Brasil uma investigação em andamento, uma investigação que está a cargo do Ministério Público Federal de Brasil e nós temos que crer no Ministério Público Federal de Brasil. Está em curso no Ministério Público Federal brasileiro e também na Argentina, porque a morte, do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Então o laudo será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, ao Ministério Público Federal e às autoridades argentinas para que faça parte desse processo investigativo. O laudo vai constar do relatório da Comissão Nacional da Verdade. O documento será divulgado no próximo dia 10. Outras 2 comissões têm reunião prevista para amanhã desta terça-feira. Na Comissão de Meio Ambiente, um dos projetos na pauta cria o Programa Nacional do Bioquerosene como incentivo à sustentabilidade ambiental da aviação brasileira. A Comissão de Educação tem na pauta projeto que torna obrigatória a prestação de assistência psicológica continuada aos atletas profissionais. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, será o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O nome de Monteiro foi confirmado hoje pela presidente Dilma Rousseff. Ele já começa a trabalhar com a equipe de transição do governo, mas ainda não tomou posse e permanece como parlamentar. Quando sair do Senado, o mandato, que vai até 2019, será ocupado pelo suplente Douglas Sintra, também do PTB. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.